Olá, amante do terror. Só queria deixar um recado no início do vídeo que eu tô participando de um projeto a qual toda a história de Five Nights at Freddy's vai ser contada, só que não através de uma simples narração, e sim de uma série dublada. O meu papel é narrar certos eventos que acontecem dentro da história, e apesar de ainda não ter saído, as gravações já estão começando, e já tem um pequeno trailer a qual o link vai estar na descrição. Para começar, eu vou explicar o que são esses tais níveis de risco de entidade. Esse tipo de sistema não é usado em todas as fontes, por isso ele só fica como uma curiosidade, mas é bom saber que eles existem. Tem dois tipos, o nível de risco de entidade e de dificuldade de sobrevivência. Um é para classificar entidades e outro é para classificar níveis. O de hoje, obviamente, é o de entidades. Como o nome diz, é feito para classificar o nível de perigo que alguma determinada criatura oferece para os viajantes que andam pelas backrooms. E é bem importante ressaltar que é o risco que oferece a um viajante, não contando outros seres, apenas os humanos. São 8 classes no total, começando do 0 e indo até o 7 em ordem crescente. Quanto mais próximo do 7, pior. A estrutura é bem simples, é dito a classe, o nível e o número da entidade, que pode variar dependendo do site que você está lendo. Começando pela classe 0. A classe 0 é para entidades que não são agressivas, pacíficas, que não atacam viajantes, e se forem atacadas, não revidam, apenas fogem. Elas podem ser inofensivas ou até mesmo, dependendo da entidade, amigáveis, fazendo companhia para viajantes, um ajudando o outro. Mas ser da classe 0 não significa que elas não ataquem outros seres. Isso vale apenas para humanos. Então, se uma entidade se encaixar na classe 0, isso significa que humanos podem ficar despreocupados com ela. A classe 1 é dada para entidades que podem acabar ferindo humanos acidentalmente em situações específicas, tipo se elas estão próximas ou confusas. A classe 2 é para entidades que podem ser agressivas com humanos caso algum tipo de gatilho seja ativado, tipo ela ser atacada, se sentir ameaçada, provocada, ferida ou encurralada. Ou seja, elas não necessariamente vão ser amigáveis com humanos, mas também não vão ser agressivas. Elas são o que chamamos de neutras. Uma entidade não precisa ser necessariamente fraca para estar nessa classe. A classe 3 pode ser considerada como um limbo, uma passagem do inofensivo ou neutro para o agressivo. Entidades que recebem essa classe são fracas, porém, vão tentar atacar qualquer viajante que verem, independentemente se fizeram algo a ele ou não. Mas pelo fato delas serem, fracas, a probabilidade de você morrer para uma entidade dessas é minúscula, quase nula. Mas não é bom vacilar ou subestimar. A classe 4 é a mais comum de todas, já que a maioria das entidades são classificadas assim. Aqui, elas começam a ser agressivas de verdade e podem facilmente matar um viajante que não está preparado. Elas podem ser fracas ou fortes. Independente disso, são muito perigosas e perigosamente comuns. Aqui começa a ficar ainda mais perigoso. Entidades de classe 5. Eles são parecidos com a classe 4. A diferença é que são bem menos comuns e que armas de defesa pessoal não funcionam bem. Tem que estar preparado e equipado justamente para o encontro com elas. A classe 6 é dada para entidades que têm que ser evitadas a todo custo. São um perigo iminente para a vida humana. Nem mesmo soldados da MEG conseguem combatê-las. Elas conseguem aniquilar tropas inteiras, com soldados preparados e fortemente armados, o que significa que viajantes não devem sequer tentar, se tiverem amor pelas suas vidas. E finalmente a classe 7, que é totalmente fora da curva. Ela é rara de se encontrar, destinadas para entidades místicas, que vão muito além do que os pesquisadores podem explicar. São entidades sobrenaturais até para os padrões das backrooms. Ou seja, imagine o nível delas. Elas não necessariamente são agressivas, mas ainda assim são muito perigosas. Algumas delas são hipotéticas, mas tem muitas que já foram vistas. Tem uma classe extra que é fora do padrão, que é a classe variável. As entidades dessa classe, como o nome já deixa entender, sofrem mutações dependendo da sua adaptação ao nível, e dependendo de como for essa tal adaptação, sua classe pode aumentar ou diminuir. Por isso,
Antes de ver alguma entidade, é bom saber se ela tem algum potencial adaptativo, porque você pode estar vendo uma coisa e, na realidade, ela pode ser outra, para melhor ou para pior.